Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar. Aqui você sabe um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. E hoje a gente vai conversar com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e também com um convidado do Luiz Flávio, o promotor de Justiça e Cidadania, José Luiz Bednarski. Vamos falar sobre o Estatuto do Idoso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Sejam bem-vindos ao Espaço Parlamentar. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema tão relevante que é os direitos que consagram aí uma proteção à pessoa idosa no nosso país, né? E já aproveitar e agradecer também, doutor José Luiz, você atender novamente o convite da gente e vir aqui contribuir com essa causa que julgo como bastante importante para a nossa cidade. Eu que agradeço, honrado o convite do vereador Luiz Flávio Dias para estar aqui falando um pouquinho a respeito do Estatuto do Idoso e aproveitar para saudar todos os telespectadores da TV Câmara, né, e agradecer também o Rodrigo aí pela atenção conosco. Então, o Estatuto do Idoso, eu fiz uma pesquisa para essa entrevista com vocês, foi um projeto que foi criado em 97 pelo então deputado Paulo Paim, foi sancionado pelo então presidente Lula em 2003, e ele supera um pouco a Política Nacional do Idoso, que era uma lei de 94 em alguns determinados pontos. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria saber de vocês dois o seguinte: quais são os pontos principais que, na opinião de vocês, são cruciais e que estão ajudando os idosos hoje no Brasil com o Estatuto do Idoso? Olha, eu julgo como fundamental no Estatuto do Idoso essa proteção com relação ao direito à saúde. Nós sabemos que nessa idade há uma propensão maior ao idoso ter doenças que são características daquela idade. E quando você coloca no Estatuto do Idoso, ainda que já existia na nossa Constituição essa proteção, mas traz para o Estatuto do Idoso essa possibilidade do idoso recorrer aos órgãos públicos para ter o medicamento, para ter um tratamento de saúde adequado, eu acho que esse é um pilar importante do Estatuto do Idoso, né? Eu acho que a intervenção também do Ministério Público, esse novo papel que o Estatuto do Idoso traz, ajuda sobremaneira, porque eu estava, antes da entrevista, doutor José Luiz, nós temos um país muito grande e de muita desigualdade. E muitas vezes não tem naquele município a defensoria pública. Então a única porta de entrada muitas vezes é o Ministério Público. Eu acho que isso também foi fundamental, o Ministério Público ter um papel ainda mais ativo, não só nas questões coletivas, mas individual do idoso. E a outra questão que eu acho que é assim, bastante relevante, que na verdade consagrou um direito que já tinha, que era a renda básica, a renda mínima para aquele idoso que trabalhou muitas vezes, que não teve registro na carteira, não teve recolhimento previdenciário, e a ele é assegurado uma renda mínima. Então, eu julgo, dentre outros eixos, mas esses três aí como vital, porque eles estão intimamente ligados à vida, né? Um direito principal, que é o direito à vida. Eu acho que, nesse aspecto, o Estatuto do Idoso vem cristalizar, vem garantir à sociedade brasileira esses direitos. Eu sublinho, Rodrigo, além dos pontos aí levantados pelo Dr. Luiz Flávio, que exerce a atividade parlamentar com muita propriedade sendo advogado, né, isso ajuda muito como conhecedor de leis, sublinho outros dois pontos que são, primeiro ponto, a criação do Conselho do Idoso, que querendo ou não, ajuda muito a identificar uma ovelha desgarrada, um trem caminhando fora do trilho, problemas realmente que fogem da curva, o Conselho do Idoso está lá para levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público, da Defensoria Pública e principalmente cobrar das autoridades municipais o efetivo cumprimento do Estatuto do Idoso. E o segundo ponto é relacionado à renda do idoso e a sua relação no mercado de consumo, a questão da proteção perante a oferta abusiva de crédito e operações bancárias, inclusive aquelas situações em que o idoso é colocado em risco pelo procedimento dos próprios familiares, que lhe tomam o cartão, que lhe pegam a senha, que colocam um empréstimo em nome do idoso, mas na verdade para benefício desse familiar. Todos esses aspectos estão englobados e previstos no Estatuto do Idoso, inclusive com tutela proteção penal. E na opinião de vocês, eu queria começar com o promotor,
essas denúncias que são feitas de maus tratos com os idosos, o senhor falou aí de tomar dinheiro por meio de cartões de crédito, essas denúncias, depois da sanção do Estatuto, têm crescido mais? As pessoas têm tido uma consciência maior dos direitos que, por exemplo, o avô tem, a mãe tem? Na promotoria o senhor tem percebido isso? Sim, o Estatuto serviu também para coligir, para reunir direitos que já estavam previstos em leis esparsas, em normas pouco conhecidas. Hoje essas regras são mais conhecidas pela população e isso faz com que se aumente o número de denúncias, que ainda, ressalva-se, é muito pequeno o número, porque existe uma cortina de silêncio e também porque pouca gente sabe o que acontece dentro dos ambientes domésticos. E quem sabe, por exemplo, um vizinho, muitas vezes não quer ter um problema de relacionamento com uma pessoa próxima, etc. Tal, mas, graças a Deus, as denúncias vêm aumentando, porque vem crescendo também a consciência de cidadania da população. O senhor também tem percebido que a população tem se conscientizado melhor, sabe hoje onde denunciar, qual é o papel de cada procedimento da promotoria ou não? Olha, eu acho que nós avançamos no país nos últimos anos, mas ainda a gente tem um longo caminho a ser percorrido. As leis, quando nascem, elas exigem um tempo de maturação, de a sociedade tomar conta dos direitos que tem na lei, porque, na verdade, eu sempre aponto isso aqui na Câmara Municipal, o nosso mandato. Nós precisamos desvelar o direito, ou seja, clarificar, para que as pessoas tenham a mínima noção de que ali tem um direito violado. E ela tendo essa mínima noção, ela vai procurar os órgãos públicos para poder fazer efetivar aquele direito ou repelir uma violação de direito, né? O que eu acho importante é que assim, as instituições elas têm esse papel de não só atuar de forma fiscalizadora, mas ao mesmo tempo de forma educativa. É o que nós estamos fazendo aqui, né? De fazer com que a lei ela seja próxima das pessoas. A lei, quando está nos códigos, de nada vale se ela não descer do código e mudar a vida das pessoas na prática. De nada vale a gente ter um Estatuto do Idoso e ter muitos idosos ainda, como bem mencionou o nosso ilustre promotor, sendo violados os seus direitos, tendo violado os seus direitos e não saber aonde buscar. Então a lei, para ser válida, ela tem também esse outro caráter, que é aplicar aos fatos concretos. E para aplicar isso, nós precisamos disseminar ainda mais o Estatuto do Idoso. Eu vejo que tem muita gente que sofre com o direito violado e não sabe que está sendo violado naquele direito. Aí a importância de ter um Ministério Público ativo, de ter uma Defensoria Pública ativa, mas a Defensoria Pública, o Ministério Público também tem esse caráter, né, de poder a gente fazer com que as pessoas entendam esse direito. Ou seja, a educação do direito relacionado ao idoso é extremamente importante. E não só o Ministério Público, a Defensoria, mas também o Poder Executivo tem esse papel, o Poder Legislativo tem esse papel para que a gente possa fazer com que esse direito seja conhecido e aí quem for violado desse direito procurar os órgãos competentes. E a gente sabe que a grande maioria desses abusos feitos com os idosos, desses crimes que são cometidos, a maioria, segundo as pesquisas, são feitos por pessoas da própria família do idoso. Aí eu queria saber do promotor, para começar, se a promotoria ou, sei lá, algum outro órgão de justiça tem como fazer uma fiscalização, por exemplo, em asilos, ou se quando parte da denúncia a fiscalização é aumentada. Como é que funciona esse procedimento? A Promotoria de Justiça do Idoso de Jacareí, que é exercida pela titular do cargo, a doutora Renata Riviti, ela é obrigada a fazer periodicamente visitas a cada entidade asilar registrada no município. E eu sei que ela faz, por isso que eu digo, e dentro do Ministério Público, o promotor responsável por essa tarefa tem que cumprir um checklist, um protocolo já criado dentro do Ministério Público por especialistas, tanto do direito como de outros
ramos da ciência que protegem o idoso, justamente para se verificar o cumprimento de toda a legislação e não apenas a municipal. E esse trabalho que é silencioso, que é feito no dia a dia, mês a mês, ano a ano, já vem proporcionando grande resultado. A gente observou melhorias tanto na parte administrativa quanto no serviço direto prestado ao idoso nessas entidades, porque se a entidade não tiver uma boa administração, não vai prestar um bom serviço ao idoso também. E o vereador, aqui na Câmara a gente tem um evento que é bastante conhecido, que é a Câmara da Melhor Idade. A gente tem uma frente parlamentar do idoso, que se não me engano foi o senhor que criou e comanda isso. O que o mandato do vereador pode fazer para ajudar nesse sentido de fiscalizar ou de fazer leis que melhorem um pouco mais a vida dos idosos? No seu papel como vereador, como é que o senhor pode ajudar nesse sentido? Foi bem lembrado por você. Nós fizemos aqui, doutor José Luiz, a Frente Parlamentar de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. E no ano passado, nós percorremos todas as instituições para analisar, ver o que o município ainda precisa contribuir, né? E, na verdade, para a gente foi muita surpresa, porque os recursos que recebe do poder público são praticamente simbólicos. Para que a gente tenha uma ideia, a União ela repassa por volta de R$ 1.500 ao ano a cada entidade. O Estado, por volta desse valor também ao ano. Por ano? Por ano. E o município ele acaba repassando um valor maior, né? A gente conseguiu que o Poder Executivo aumentasse agora esse orçamento. Acho que nós vamos chegar aí por volta de R$ 25 mil de repasse a essas entidades, mas se levar em conta o que gasta o idoso, ainda é um valor muito baixo. Agora, eu e o vereador Rodrigo Salomão, nós propusemos um projeto que o vereador vai poder indicar emendas no orçamento impositivas, assim como acontece no plano estadual e no plano federal. Eu acho que nesse aspecto, o vereador vai ter mais chance de poder ajudar essas entidades, né? De forma que possa analisar quais são as suas dificuldades e passa pela questão financeira, mas hoje o vereador ele vai ter uma arma, se é que se pode dizer assim, mais eficaz, mais efetiva de ajudar essas entidades a ser mais inseridas no orçamento público, né? Eu penso que nós, no futuro, nós vamos precisar avançar a Constituição. Eu quero aqui lançar uma reflexão. Na verdade, quando o Constituinte de 88 criou a nossa Constituição, nós estabelecemos lá gastos do orçamento em percentuais, educação mínimo 25, a saúde 15, mas naquela época o Brasil não era ainda um país idoso, um país que tinha uma população idosa considerável. Hoje não, aumentou muito por conta do avanço na medicina, por conta de uma qualidade melhor de vida. Então hoje o Brasil, daqui 30 anos, por exemplo, nós vamos ter mais idosos do que crianças e jovens. Então, acho que chegou o momento do poder público também fazer com que o orçamento tenha um percentual destinado às políticas relacionadas ao idoso. Eu não penso que seja um orçamento estanque, mas quero aqui dar alguns exemplos. Se o esporte tem 2% de orçamento, dentro desses 2%, um percentual tem que ser direcionado para a questão do idoso. A saúde tem 15%, dentro desses 15%, tem que haver o percentual destinado ao idoso, por exemplo, na saúde. Coisas que eram inimagináveis há algum tempo, mas já há uma série de idosos que contraem o HIV por conta, muitas vezes, de informação, de falta de política de prevenção a essas doenças sexualmente transmissíveis. Então chegou a hora de a gente fazer com que as secretarias tenham dentro do seu orçamento uma verba específica destinada às questões de políticas públicas ao idoso. Essa é uma reflexão que eu tenho debatido aqui na Câmara Municipal. Agora no finzinho do bloco, eu comecei o programa falando sobre, perguntei para vocês dois, os principais pontos, quais são os maiores benefícios que o Estatuto do Idoso tem hoje. Aí eu faço agora, para encerrar o bloco, a pergunta inversa. Na opinião de vocês, tem algum ponto do Estatuto que ainda é um pouco falho, que poderia ser melhorado, ou que ele peca em alguma coisa, que vocês acham que isso poderia ser melhorado? Existe um direcionamento civilizatório natural, que se parte dos centros mais avançados, das grandes metrópoles, para os locais mais atrasados ou mais distantes dos grandes centros, e não o contrário. O modelo é esse. E o que nós temos de modelo sociológico na terceira idade hoje? Um avanço da faixa etária. A expectativa de vida do brasileiro cresce muito. E o que nós temos? Um Estatuto do Idoso que, quando foi criado e previu
uma faixa etária de 60 anos, a partir de 60 anos, para a pessoa ser considerada idosa, já naquela época, em 2003, 2001, 2002, 2003, já estava um pouco defasada essa faixa etária. Hoje, nós temos pessoas de 60 anos muito mais ativas do que jovens de 25. Né? Temos jogadores de futebol profissional que avançam além dos 40 anos, chegando quase aos 50 anos, praticando uma atividade física, um esporte de alto rendimento. Quer dizer, nós não temos mais que considerar um idoso, uma pessoa portadora de uma necessidade de proteção especial a partir dessa idade. Nós temos que elevar um pouquinho mais essa idade para que nós temos condições, dentro do tamanho do Estado brasileiro e de sua capacidade de eficiência, de atender bem aos direitos dessas pessoas. Porque senão o que vai acontecer daqui a pouco é que nós vamos ter mais questões preferenciais do que o atendimento geral propriamente dito, e isso geraria uma inversão de valores. É porque quem tem 60 anos em 2018 é completamente diferente de quem tinha 60 anos em 1980, né? É uma situação completamente diferente por conta dos avanços tecnológicos, melhorias na saúde, como vocês falaram. Também para o senhor, o Estatuto PEC é um ponto ou não? Exatamente, só para contribuir nessa reflexão, né? Quando nós começamos a estudar, pelo menos eu, a maioridade civil era 21 anos, né? E agora se caiu para 18, e há alguns que até que defendem que tem que ser aos 16, né? Por conta que a lei, elas também se ajusta às transformações sociais, né? É uma discussão extremamente interessante. Mas eu quero aqui pegar para um outro lado. Eu acho que tem pessoas que abusam do Estatuto do Idoso. Uma pessoa veio, por exemplo, me perguntar, a mãe dela tinha um selo de estacionamento preferencial, que é conferido ao idoso. E ela veio me perguntar se quando ela viesse para a cidade, ela também poderia estacionar naquela vaga. Eu disse a ela, obviamente que não. Na verdade, o selo é para quando a sua mãe estiver em sua companhia ou ela estiver dirigindo. Então, muitas vezes, as pessoas querem utilizar de um direito, que é do idoso, usar o idoso para alcançar aquele benefício. Como o Dr. José Luiz Bedinars bem colocou, uma das principais agressões hoje, violência contra o idoso, a segunda é com relação ao patrimônio. Ou seja, o filho, o genro, o vizinho, utiliza das taxas mais acessíveis de juros que o idoso tem para fazer com que o idoso contraia aquele empréstimo com o discurso que aquela taxa é menor e que, portanto, ela vai pagar um financiamento menor, mas muitas vezes, não raras vezes, se torna inadimplente e acaba prejudicando o orçamento daquele idoso. Então eu colocaria isso, o abuso do direito. As pessoas muitas vezes enxergam na lei, nessa proteção que se confere à pessoa idosa, uma oportunidade para alcançar um direito que não é dela. Então eu coloco isso como um ponto extremamente negativo. O Estatuto do Idoso, ele é para proteger as pessoas que são idosas e a gente não pode abusar, evidentemente, desse direito. Nessa questão da idade que o Dr. José Luiz falou, de aumentar um pouquinho para além dos 60 anos, o senhor também concorda com isso? É favorável especialmente para 65 ou, sei lá, para alguma outra idade? Olha, o Dr. José Luiz Bedinars, que sempre nos brinda aí com grandes reflexões, né? Eu acho que nós, evidentemente, temos essa categoria de idosos que, em que pese possuir acima de 60, estão muito ativos, mas no nosso país é um país continental. Então, a pessoa que tem 60 anos, que vive em Jacareí, é uma forma, mas a pessoa que tem 60 anos e vive, por exemplo, na zona rural, no sertão nordestino, na Amazônia, a gente consegue fazer essa diferenciação. É uma reflexão que nós temos que buscar, mas assim, é um grande desafio. Não sei se eu estou colocando da maneira, né, como a gente deve enfrentar esse tema, mas pela dimensão regional que tem o nosso país, é uma discussão que nós vamos precisar enfrentar, porque, na verdade, se você for pegar a região sudeste, o sul do Brasil, quem tem 60 anos muitas vezes está no auge da sua carreira, não é isso? Eu gosto de atividades físicas e impressionante, Dr. José Luiz, que esses dias eu estive num clube aqui da cidade, que o senhor também já jogou muito lá, que é o Ponte Preta, e eu fui surpreendido
porque tinha um time de 24 pessoas acima de 60 anos para jogar o futebol. E como eu cheguei um pouquinho atrasado, eu ia ter que ficar para o segundo tempo. E terminou o primeiro tempo e disseram, vamos colocar mais 45 minutos, né? Para a gente perceber o vigor dessa nova classe que vem de idosos. Mas em contraponto, ainda no nosso país, nós temos algumas regiões que o idoso sofre muito. E, portanto, a carga da vida para ele é maior. Mas é uma discussão que nós precisamos empreender, porque também não adianta o Estado brasileiro colocar uma série de proteções e não ter condições orçamentárias de cumprir. Mas é uma reflexão extremamente importante que nós devemos fazer. Tá certo, a gente vai então para o rápido intervalo, o Espaço Parlamentar volta daqui a pouco, até já.